Colossenses, eu vou só ler Colossenses 3:5 para nós desenvolvermos aí a palavra, amém? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Amém? Logo no início diz assim, do capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Amém? No versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. Então, aqui já fala para mortificar. Amém? Então, é uma sequência aí, em nome de Jesus. Mas eu gostaria de... A Maitê, ela vai fazer uma leitura que, na verdade, eu escrevi. Eu falei, olha, eu pedi para outra pessoa ler. Ela vai fazer uma introdução. Só a leitura dela, aí depois eu dou prosseguimento, em nome de Jesus. Pode vir, moça. Amém, amém. Vamos ler aqui o que ele escreveu, né? A carta dos Colossenses foi escrita para a igreja. Logo, é possível alguém salvo, que aceitou Jesus como Salvador, ainda manter uma vida pecaminosa? Sim, é possível. O apóstolo Paulo nos dá um alerta de que a mesma ira de Deus que está sobre os ímpios vem sobre os desobedientes que vivem uma vida porca, imunda, sem se arrepender, sem ter uma posição contra o pecado. Pecados que, até entre os ímpios, são reprováveis e escandalosos, até inacreditáveis. Alguns que nós, infelizmente, temos visto, né, acontecer. Então, são esses pecados que se arrastam por anos, não sendo fruto de um acidente ou deslize, e sim de uma mente pecaminosa que pratica a iniquidade dia após dia. Por isso, muitos ímpios que procuram ter uma conduta ilibada não têm uma boa imagem das igrejas, infelizmente, principalmente dos líderes da igreja. Por isso e por outras coisas, como até um ensinamento doutrinário enganoso, fora dos padrões genuinamente bíblicos, abrem-se portas para muitos ensinamentos, pregações e práticas humanas e enganosas, sem a direção do Espírito Santo de Deus. Isso é onde o humanismo impera, juntamente com a ganância e o oportunismo de líderes que são infiéis, e eles não agem com a motivação correta. Nós fomos estabelecidos por Deus para fazermos a diferença, para andarmos conforme a palavra, na direção do Espírito Santo, sabendo que nesses últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. O Espírito Santo está em nós para nos ajudar a vivermos conforme a imagem de Deus, por tudo aquilo que Cristo Jesus já pagou e já conquistou. Acrescentando a carta do Josimar, a gente se espanta mesmo com escândalos que acontecem, com o corpo de Cristo que deveria ser exemplo e que nós que deveríamos carregar testemunhos e alcançar novas vidas. Mas a gente precisa entender que a salvação, ela não é uma licença para a gente permanecer no pecado. Eu já fui salvo, então eu não preciso fazer mais nada. Mas é um chamado para viver a transformação verdadeiramente. Paulo, em sua carta, Colossenses, nos lembra que a graça não anula a nossa responsabilidade. Pelo contrário, ela aprofunda, ela fica ainda mais escancarada. E Deus não espera uma perfeição imediata nossa, mas Ele espera um arrependimento genuíno e uma vontade de mudar, um posicionamento claro contra o pecado. Quando a igreja, o corpo de Cristo, se parece mais com o mundo do que com Jesus, perde autoridade, afasta, e os seus membros, que são tão importantes, deixam de dar bons testemunhos. Nós somos chamados para andar no Espírito e não para justificar a carne. Nós precisamos revelar o Espírito Santo que habita em nós, porque é Ele quem nos capacita
a viver aquilo que Jesus um dia conquistou na cruz por nós. Amém. Obrigado, irmã. Já poderemos até ir embora, né, irmãos? Eu acho que já falou tudo. Eu acho que é melhor eu escrever o sermão e mandar ela pregar, né? Acho que vai ficar bem melhor, né? Amém. Glória a Deus. Irmãos, é isso. Então não tem muito o que comentar sobre o que foi colocado. Eu só peço a você que não deixe a sua fé cair com maus testemunhos que você fica ouvindo aí pela internet, de repente um líder e tal. Deixa ele. Cuida de você. Amém? Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então, vamos buscar o Senhor, é isso que nós precisamos. Amém? Irmãos, a palavra ministrada é para edificação, ou seja, para o aperfeiçoamento de todos nós. Então, não fique muitas das vezes chateado ou impactado se algo você está errado e eu falo aqui até sem saber. Então, é Deus trabalhando no seu coração para que você corrija e você seja edificado, que você seja abençoado, que você seja aperfeiçoado na fé pela ação do Espírito Santo. Amém? E também, mesmo assim, se pelo aconselhamento alguém falou algo para a gente e tal, isso não quer dizer que eu não tenha que ministrar aquele algo, senão eu não vou falar quase nada. Já pensou o tanto de gente que eu já atendi? Vou falar, Deus é bom, vamos amar o Senhor e acabou. Então, há essa necessidade de falar vários assuntos em nome de Jesus, tá bom? Então, nunca fique assustado ou temeroso por isso. Até porque, muitas das vezes, o homem fala comigo, olha, a maioria das coisas eu não falo nem com a minha esposa. Aí, muitas vezes, ela pergunta, como é que foi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu sei que ela fica curiosa, é normal, né, irmão? Tudo bem, acabou. Eu e o homem ali que eu tratei. E se for eu e a Elma casal, a gente também guarda ali no Senhor. Então nós somos bem sérios, tá, irmãos? Por isso que a nossa igreja não tem fofoca. Não tem nada disso. Porque a gente preserva bastante. Há coisas que a gente até passa para a liderança, quando envolve questão financeira e tal, mas nós somos muito idôneos e sérios com relação a isso. Então, tenha o coração aberto. Se algo caiu para você, irmão, não é que eu estou dando indireta, não, é Deus mesmo. Porque eu não sou de dar indireta, eu vou na pessoa e falo. Amém? Não é que eu sou impetuoso e tal, eu acho que tem que ser assim. Vou e falo no amor, ou elogiando, ou advertindo no amor, amém? Em nome de Jesus. Porque, irmão, eu oro por vocês. Por enquanto ainda dá, eu coloco o nome de cada um, oro um a um. Então eu quero o seu bem, o seu sucesso em tudo. Em tudo. E me alegro com isso, tá bom? Não, e é de coração, se alguém fala, olha, eu estou num emprego melhor, aconteceu tal coisa, me alegra. E mais ainda, da pessoa permanecer e crescer no caminho do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Vamos prosseguir aqui no texto. Matar o velho homem para que o novo cresça. Então, vamos focar isso essa noite. Nós temos que matar o velho homem, para que o novo homem em Cristo Jesus cresça. Ou seja, é a nova conversão, né? Ou seja, a nova conversão que é um novo nascimento. Ao se converter, ao aceitar Jesus, a pessoa recebe um novo Espírito de Deus. É uma nova pessoa. Coisas que ela praticava, ela abre mão. E nós precisamos matar esse velho homem, para que o novo homem cresça. Não pode os dois andar juntos, embora sempre um deslize natural. Mas eu quero te dar uma palavra de coração. Olha, nunca se afaste. Se você não consegue ou está difícil superar alguma área da sua vida que você está escorregando, o importante é você vir, ser ministrado, e o Senhor vai trabalhando na sua vida e você não ser excluído por nada, em nome de Jesus. E também, quem somos nós para julgar alguém? Não somos. Talvez eu estava numa situação e tal, eu falei, olha, irmão, o Senhor, eu falei assim para o irmão, o Senhor me mostrou antes da pessoa falar. A pessoa falou
eu já sabia. Confirmou, se arrependeu, acabou. Olha só que lindo. Irmãos, eu vou dizer para você, eu não tenho poderes sobrenaturais, nada disso. Mas há coisa que o Espírito Santo me fala. Como? De repente até a situação da pessoa espiritualmente e até o que ela cometeu de errado. Acredite se quiser. Tá bom? Então, isso é coisa de Deus. Não é sempre, mas... E nesse caso foi assim. Amém? Glória a Deus, precisamos matar esse velho homem. E hoje vamos dar ênfase a isso. Você viu ali no versículo 5? Mortificai. Essa é uma versão, é corrigida. A ARA, que é Almeida, Revista e Atualizada, a versão é assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer. Irmão, entenda isso. Essa mudança e tal não é algo só do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo dá um toque, ele é um nosso ajudador. Mas não é ele que vai transformar a pessoa, não é ele que vai fazer morrer, não, irmão. Então há um trabalho nosso. Amém? Fazei morrer desejos ilícitos e pensamentos da língua. Você vê, olha só, que tem o versículo 5 ao versículo 10 do capítulo 3. Então, ali dá uma ênfase aos desejos ilícitos, até que nós lemos o versículo 5. E depois fala-se sobre pecados referentes à língua, que vai até o versículo 10. Amém? Então, olha, tem uma sequência: mortificar, no versículo 5, despojar, lá no versículo 8, despojai-vos, pois de tudo. E também vos revestir, no versículo 12. Então, olha a sequência: nós temos que nos despojar, nos mortificar, obviamente, despojar e nos revestir, ou seja, nos vestirmos com aquilo que realmente interessa, que seja do Senhor Jesus. Amém? E esse trabalho nós temos que fazer, em nome de Jesus. Irmão, a morte do velho homem ocorre quando há abnegação. O Jesus fala, né? Tome a sua cruz, e também onde há obediência a Jesus Cristo, siga-me. Amém? Como está em Marcos 8, 34. Mas, irmãos, mortificai. Tiago 1, eu quero ler de 12 a 15. Tiago 1, de 12 a 15, diz assim: bem-aventurado o varão que não sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Então, irmãos, aqui nós podemos ver, primeiro, muitos eles confundem uma tentação e joga para Deus. Não, Deus, olha, Deus está trabalhando aqui, eu estou sendo tentado e tal coisa. Você não está sendo tentado por Deus, não. É pelo inimigo mesmo. Ou talvez pelo seu próprio desejo pecaminoso. Amém? Essa é a ênfase. Certo. E depois você viu no versículo 5 que viu, havendo a concupiscência é um apetite carnal desenfreado. Entendeu? Desenfreado. Há essa concupiscência, dá luz ao pecado. Então, irmãos, é uma gestação. Sendo consumado, gera a morte. Irmão, deixa eu te falar em nome de Jesus. Enquanto está na sua mente, está mais fácil de resolver. Não era nem para ter entrado. Mas é importante você resolver na sua mente. Você entende? Teve uma situação e tal, aí tá, olha,
pede perdão a Deus e não aceita. Todas as coisas ruins vêm primeiro na mente da pessoa. Se ela deixa entrar para o coração e começar a maquinar aquilo, ela vai cometer aquele ato errado, ilícito. Você entende? Então é importante você vencer na sua mente e não aceitar. Tentação não é pecado. Ainda mais depois que você venceu. Amém? Mas você não pode sentir prazer, até na sua mente, por situações pecaminosas do passado. Será que deu para entender? Suponhamos que você cometeu algumas coisas erradas do passado, e depois de vez em quando você fica lembrando. Isso na área de intimidade e tal, né? Ou de outras coisas. Aí você fica lembrando, olha que legal, fiz tal coisa, foi assim. Não, irmão, você tem que sentir vergonha. Se a coisa não é certa, fala assim, eu tenho nojo disso. Como é bom te conhecer, ser do Senhor, eu repreendo todo o mal, eu sou totalmente do Senhor, em nome de Jesus. Porque muitas das vezes o inimigo coloca as coisas que você fez no passado de errado para te acusar, para te depreciar, para que você não se sinta digno de falar com Deus Todo-Poderoso e Santo. Você entendeu? Imaginou alguém que até tirou a vida de alguém, irmão, coisas e outras coisas que eu não quero nem falar. Essa pessoa vem e se converte ao Senhor. Já imaginou o peso de culpa? O que o inimigo manda de coisa ruim, fala, você fez isso, agora você está santinho. Irmão, mas se a pessoa teve um encontro genuíno com Deus, se arrependeu verdadeiramente, irmão, não é pior do que nenhum de nós aqui. O Senhor recebe. E muitos irmãos cometeram atrocidades, mas se arrependeram verdadeiramente e andam santos na presença de Deus. Essa pessoa, guarde isso, ela anda mais em santidade que de repente muitos que vêm à igreja e não se corrigem perante o Senhor, com pecados muito mais brandos. Você entende? Viu aí a discrepância? E corre risco dessa pessoa ir para o céu, ser arrebatada, e o outro que se acha muito bom, muito santo, ficar, irmão. Ficar. Porque ele é julgador, ele olha para o outro, olha ali, aquele ali, olha, não sei. Aqui não tem isso não, graças a Deus, não tem mesmo de coração. Aqui é uma bênção, pessoal. Mas você entende? Então, traz para você, acontecer um escândalo, uma situação, fala, Senhor, me guarde. Olha que vergonha. As pessoas, já pensou as ovelhas, os irmãos daquela igreja, o pastor, aconteceu tal coisa, mau exemplo. Senhor, me guarde, eu não quero nunca desapontar o Senhor. Escândalos. E também não falar, isso é só de líderes, não, irmão, para você também. Amém? Se um líder muitas das vezes cai, imagine a ovelha, tem que ficar mais ligado. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Então, essa é a ideia. Então, há toda uma concepção do pecado. É gerado, muitas das vezes, na mente. E a pessoa fica com aquilo ali, até que comete o erro. Aí vai ter as consequências disso. Então, se o inimigo está colocando algumas coisas não boas na sua mente, no seu coração, corte o quanto antes, em nome de Jesus, amém? Também eu desejo ler 1 João 1,5. 1 João fica lá no finalzinho da palavra. Isso é depois de 1 e 2 Pedro. 1 João 1,5 que eu falei, né? Isso. Amém. Mas que qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente. Aperfeiçoado nisto, conhecemos que estamos nele. Amém? Versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém, irmãos? Versículo 9. Aquele que diz que está na luz
e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Irmão, isso é muito forte. Nós temos que amar. A essência é o amor, em nome de Jesus. Mas eu li errado. Eu li 2, 5, aí fui pegando. Mas o 1 versículo 5 diz assim. Amém? E esta é a mensagem que nele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Ponto. Deus é luz. Então, irmãos, se nós quisermos nos aproximarmos cada vez mais de Deus, nós precisamos tirar o que é trevas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? O versículo 9, 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. A morte do velho homem ocorre quando a abnegação tome a sua cruz e obediência a Jesus Cristo. Siga-me, como está em Marcos 8, 34. Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, esse tomar a sua cruz, você pode interpretar de várias formas. Olha, que mesmo no sofrimento e tal, na situação difícil, você tem que seguir a Jesus e buscar o Senhor. Amém. Ou uma dificuldade, uma coisa que está carregando ali, difícil. Muitos até falam, olha, minha cruz. Não é verdade? Quantas falam, olha, tal coisa, minha cruz. Mas, irmãos, também quer dizer submissão completa ao Senhor Deus, o tomar a cruz. Por quê? Quando se faz uma pesquisa lá naquela época, todos os que eram crucificados eram os piores malfeitores. E eles não andavam de acordo com a lei, com a norma, com sujeição do Império Romano. Eles eram uns submissos, uns rebeldes. E quando o Senhor Jesus falou, olha, cada um tem que tomar a sua cruz, o pessoal já entendeu. Por quê? Aquele que era condenado, ele tinha que levar a sua cruz até a morte, até o local de ser sacrificado. Mostrando o quê? Que essa pessoa não foi obediente à lei, não se submeteu ao ditame do governo do Império Romano, então ele vai à força. O império vai subjugá-lo até a morte. E vai expor para que todos vejam, para não cometer aquele ato mais. É isso aí, irmão. Então mostra completa submissão. E quando o cara pegava ali aquela cruz, antes já era uma sessão de pancada. Se você for ver, aquilo que aconteceu com Jesus, eram profissionais, eles faziam isso. Quando jogaram Jesus, vai ser crucificado e tal. Primeiro fizeram chacota e já deram um couro ali. É verdade. Porque eles eram profissionais daquilo. Vai ser crucificado. Pega a sua cruz, leva. É assim? Não, é chicotada. Era isso que era feito. Para a pessoa se esvair mesmo. E mesmo assim, caiu a cruz, pega e vai. Era mais ou menos assim, não morre agora não, você vai morrer lá na cruz. Algo brutal. Total sujeição daquele que foi um rebelde. Então, quando fala tomar a sua cruz, Jesus estava dizendo também, submissão completa ao Senhor Deus, como eu. Então ele pegou, se submeteu. Não é a sua vontade, não é o que você quer, é o Senhor. Aquele que quer seguir o caminho do Senhor não pode andar conforme a sua cabeça. Não pode fazer as coisas sem orar, sem buscar o Senhor. Tudo, os seus negócios, tudo, irmão. Sujeição completa. Não pode mudar, fazer, eu vou. Orou, você buscou a Deus, orou com a sua esposa.
A minha esposa não está pensando assim, mas eu vou fazer assim mesmo. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara, irmão. Então, ore. Busque, está em dúvida. Busque homens e mulheres de Deus. Amém? E Deus vai confirmar isso para você. Total submissão ao Senhor. E isso é obediência a Jesus Cristo. Siga-me. Amém? Irmãos, o novo homem, ele é a imagem de Deus, como está no versículo 10. Esse novo homem, ele é gerado à imagem de Deus. Amém? Irmão, nós somos a imagem de Deus. Sabe o que é isso? Deus depositar o Espírito Santo dele em nós, sem distinção, e esse Espírito nos ajudar cada vez mais sermos como o Senhor Jesus, a imagem de Deus. Irmãos, o crente, ele é recriado pela aplicação da obra de Jesus Cristo na sua vida. Só podemos matar o velho homem porque Jesus Cristo venceu pela obra de Jesus Cristo. Amém? O novo homem, irmãos, é a personalidade de Jesus Cristo, criada no crente pelo Espírito Santo, como está em Gálatas 2, Gálatas 2, 20. Amém? Deixa eu ver se está aqui. Isso. Gálatas 2, 20. Amém. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, é importante, irmãos, nós termos uma nova vida. Não pode entrar ano e sair ano, semana, mês e mês, e você ter pecados de estimação. É lógico, irmãos, que você não vai ficar caçando pecado na vida do outro, cuidando da vida do outro. Cuida de você. Cuida de você. Mas é importante você crescer. E é um trabalho íntimo seu, de cada um de nós. Amém? Eu me incluo aí também, em nome de Jesus. Irmãos, andar no Espírito, Gálatas 5,16. Vamos lá. Gálatas 5,16 diz assim: digo-vos, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Em outra versão diz: e jamais satisfareis os desejos da carne. O 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem um do outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, a pessoa muitas das vezes ela quer buscar o Senhor, ela quer seguir ao Senhor, mas tem uma força prendendo. Irmãos, como é que é? Muitas das vezes a pessoa passa meio mal, sempre antes da reunião, eu estou meio indisposta e tal. Ora e repreende o mal e vou. Na casa de Deus é o lugar de cura. Hoje aí briga, o casal briga, vem no carro já brigando. Irmão, é um momento importante, irmão. Deixa eu lhe falar, várias vezes, muitas das vezes, domingo até de manhã, eu não estava me sentindo bem. De manhã, irmão. Aí eu chamava a Elma, não estou bem, ora por mim, oro e tal, e eu declaro, eu vou lá, vou ministrar a palavra do Senhor, vai ser uma benção. Demônio nenhum vai me atrapalhar, não. Irmão, passava um tempo e ficava bonzão. Simples assim, você entendeu? E teve alguns dias que eu estava, não era malzinho, estava muito mal. Eu até cheguei a pensar, olha, pedir para outro ministrar ali. Eu não vou fazer, pelo contrário, eu vou. Eu vou e vou ficar bom e vai ser uma bênção. Amém, irmão? Então, o que eu estou falando é algo que eu vivo, irmão. A gente não pode, firma no Senhor. Porque o inimigo quer que você fique fora. Tem um motivo, tal, uma tristeza, uma situação. Irmão, aqui é o lugar que cura tudo, irmão. Primeiramente a parte emocional,
o espírito e também o corpo, em nome de Jesus. Amém? O versículo 18 ainda diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Então nós estamos debaixo da lei do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, no versículo 3, capítulo 3, versículo 5, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estáis sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Irmão, está preocupado até com isso, é comer demais, apetite desordenado, a vil concupiscência, que é o desejo carnal desordenado, e a avareza, que é a idolatria. A avareza é o apego a dinheiro, não só ao dinheiro, como a tudo, aos bens materiais, sabe? A pessoa só pensa na matéria, é um Deus para ela aquilo. Então é importante, se você for ver, tudo isso daqui está na área da carnalidade em si. Amém? Precisamos matar isso. Você precisa resolver essas questões. E é você tem que analisar e ver se tem algo em você que não está ligado com Deus. E esses pecados tem que resolver. No 6 diz: pelos quais, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por quê, irmão? O Espírito Santo fala. Irmão, já pensou a pessoa se prostituir e está tranquilo? Normal? Irmão, pelo amor de Deus. Isso é inacreditável. Então o Espírito Santo não está nessa pessoa. Mas tem como a pessoa, com o Espírito Santo e tal, fazer um montão de coisa? Tem, irmão. É só ela querer. Percebeu? Mas o Espírito Santo toca. Aí o que ela faz? Eu não quero. Eu vou buscar o caminho do Senhor. Eu sou do Senhor. Cometeu algo errado lá atrás, fala: Senhor, agora nunca mais. Nunca mais. Nunca mais eu vou cometer tal ato. E é isso que o Senhor quer. Amém? Não se sinta diminuído, irmão. Não se sinta diminuído. Mas seja grato ao Senhor e ande. Outra coisa que eu quero ressaltar é o seguinte: muitos pensam, olha, pensou em pecar, você já pecou. Tudo bem, eu entendo. Né? Se você alimentar aquilo. Mas há, irmãos, escalas diferentes de pecado. Muitos falam: tudo é pecado e tal, pecado é pecado. Irmão, mas olha, tem uma diferença. De pensar em matar alguém e matar. De passar uma menina, o cara, olha que mulher bonita e tal, o cara pensou até em adulterar, e adulterar. Vai falar com a sua esposa, você que é casado. Será que é a mesma coisa a pessoa pensar numa coisa e cometer o ato? É lógico que não, irmão. Você entendeu? Então, há coisas que você tem que vencer na sua mente. Há uma escala que, na verdade, de profundidade nas trevas. E quanto mais a pessoa entra, mais difícil dela sair. Porque essa pessoa está presa por entidades, irmãos, que reivindicam aquilo. Os atos errados são comida para as trevas, para os agentes malignos, para os demônios. Você entendeu isso? É comida. Ele come como? Com o pecado. Vai ter prazer com o seu corpo, fazendo o pecado. Para quê? Para afrontar a imagem de Deus. Percebeu? Então, quando você não peca por amor a Deus, a você, a sua esposa, ao seu marido, a Deus, a igreja do Senhor, irmão, os céus falam glória a Deus por essa vida. Amém? É isso. Em nome de Jesus, há escalas. E procure resolver. Iniquidade, irmãos, é o quê? É aquele pecado que a pessoa comete, vai cometendo, o Espírito Santo fala, chega uma hora o Espírito Santo não fala mais, irmão. Por quê? Ela já se justifica e acha que não tem problema. E é uma pessoa que conhece o Senhor, é alguém que muitas das vezes
é um líder, seja lá o que for, mas é um cristão. Mas fica cometendo pecados por anos. Isso é iniquidade. Amém? É gravíssimo. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. O que é isso? Em lideranças e tal, a pessoa olha, por isso que eu não vou à igreja. Sabe, uma vez muitos falam, né? Eu até vi, falou, olha, eu não faço isso, não faço aquilo, não sou isso, não sou e tal. Em outras palavras, falou, eu sou melhor que muita gente que está na igreja aí. Pago as minhas contas, tenho minha vida, tenho minha esposa, não traz minha mulher, tenho meus filhos. Quero saber de vocês não, desse povo não. E aí? Então, irmãos, um entendimento errado. Mas como nós começamos, nós fomos chamados para fazermos a diferença. Amém? Em cada ponto. No seu ambiente de trabalho, no seu serviço. Começa ali glorificando ao Senhor, fazendo o que é certo, o que agrada a Deus. Aí você está assim pensando, puxa, eu fiz umas coisas erradas e tal. Tudo bem, irmão, você fez. Eu nem sei. Mas Deus sabe. O que você vai fazer? Vai pedir perdão ainda hoje. Depois da mensagem vai ter um ministro, um tempinho ali, né? Que você se acerta. Pede perdão, você zera. E aí tem uma nova postura. Você entendeu? Como? Uma mentira, umas notas falsas, pula fora de mentira. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, é essa escala. Aí no versículo 8 começa a falar para despojar, olha, também de toda ira, cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem. Amém? Então, palavra da fala, ira, contenda, pessoa que fala ríspido sempre, seja pacífico. Muitas das vezes até num ambiente de cristão, a pessoa briga querendo falar sobre fé. Ou um pensa de um jeito, o outro do outro. Aí fica brigando por pensamento. Irmão, já se virou, né? Não adiantou nada, irmão. Se o irmão pensa um pouco diferente de você, glória a Deus, irmão, ele vai para o céu também. Se ele for fiel, amém. Se não for nada que abone a salvação, se ele for uma pessoa íntegra, deixa ele quieto, irmão. Não fica cutucando ninguém, não. Ninguém tem que pensar como você. Todos temos que andar em santidade. Amém. Se a pessoa fala, eu acho que não vai ter arrebatamento, eu acho que vai ter, eu acho que o fim do mundo vai ser. Olha, irmão, vive em santidade. Para de ficar pensando em essas coisas. Viva cada dia como se fosse o seu último dia. Se for arrebatado, vai ser. Se morrer antes, vai com Deus. E glória a Deus, irmão. Percebeu? É isso. Em nome de Jesus. Mas nunca fique pegando picuinhas e olha agora. Não sei, irmão, não. Então, em nome de Jesus, tenha um coração dócil, sabe? Ensinável. Abra o seu espírito para receber. Aí falou da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Irmãos, a igreja do Senhor tem que ter um ambiente seguro, um ambiente de amor. Somos falhos. Tudo vai muito da sua ótica, da nossa ótica, amém? Estou incluído. Então, se você olhar para mim, eu tenho vários defeitos. Não pecados, defeitos. Defeitos. Que de repente não vai se encaixar com o seu padrão de vida, com o seu ambiente, com o seu jeito. Amém? O jeito de eu comer, como eu como, de repente você não vai nem comer. Entendeu? Cada um tem um jeito, e eu estou vivo até agora e está uma benção. Percebeu? Mas você come assim, olha, glória a Deus, irmão. Vai na fé. Mas
Você entende o que eu estou falando? Tudo vai da ótica da pessoa. Todos têm um lado bom. Olha o lado bom da pessoa. Ainda mais se for um cristão, uma cristã que está aqui no caminho do Senhor. Irmão, é o que eu digo, só da pessoa estar aqui, irmão, já tem que respeitar. Já venceu uma barreira tremenda das trevas. Já é vitorioso de estar aqui. Que não é fácil não, irmão. Você está aqui, e eu não estou falando só a nossa igreja. Aquele que buscou a igreja do Senhor. Tem diversos aqui na cidade. Glória a Deus. Então, é um momento de cada um se aperfeiçoar. De olhar para si. De não ficar olhando para outra pessoa. De amar. É isso. De tomar cuidado com o que fala. Né? E em nome de Jesus. Dá tudo certo. E também de tirar a ira, de tirar a cólera, aquele impulso violento contra outra pessoa, contra políticos, contra... Irmão, não atrai coisa boa não, irmão. Olha, essa pessoa não é do seu partido, não me interessa do partido dela. Eu quero ganhá-la para Jesus, eu quero que ela seja uma bênção. É isso. Glória a Deus. Eu nunca vou trazer político nenhum aqui, ninguém. Vai ser só palavra de Deus. Uma vez, na época de eleição, a pessoa vereador e tal, eu falei, amém, mas eu nem falo lá. Cada um vota onde quiser, em nome de Jesus. Porque eu quero é salvar a pessoa. Eu não quero que nada prejudique a pessoa, embora eu tenha meu pensamento. E amém. Se for no particular, o que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Mas sem levar isso como bandeira, algo que vá dividir a igreja do Senhor. E temos que respeitar a posição de cada um, em nome de Jesus. Então, cuidado com a ira, com a palavra. Aí, o que acontece? Trate bem a sua esposa, as pessoas que estão próximas de você. Cuidado com isso, de levar a voz. Irmão, para com isso. Casa é um lugar sagrado, cara. Casa é um lugar sagrado. Se você não vive bem com a sua esposa, com o seu marido, vai viver bem com quem? Se você não ama ela, os seus filhos, vai amar quem? Então, fale com amor, pense, mede as palavras. Amém? Eu não sou aquele, irmãos, eu falei o meu defeito, né? Vou falar, de ficar, eu te amo, meu bem, eu te amo. Eu não sou assim, irmão. Que a palavra amor, eu nem lembro de ter recebido quando eu era criança. É um reflexo. Lá era só chicote. Entendeu? Eu sei só fugir do que... isso aqui está errado, eu estou fora, então vai receber chicote. É isso aí, irmão. É viver no... Tentar sobreviver. No campo de batalha. E eu falo, leia o livro Livre-se da Queda. Vai te ajudar muito nesse tema. Leia o livro Livre-se da Queda. Eu não estou... Irmão, não, você que é da igreja, eu nem vou vender mais. Fala comigo, se você quiser, eu te dou o livro. E também dou também o Improvável, em nome de Marleia, que vai te ajudar, em nome de Jesus. Então a Elma, ela tem isso, ela, eu te amo, meu bem, eu te amo. O jeito dela é dócil, mas eu não fico falando assim. Mas eu não fico gritando em casa. Eu sempre falo bem com ela. E quando eu falo assim mais, ela, isso, meu bem, e tal. Não é nem gritar, é só o jeito. Você entende, irmão? Trate bem um ao outro. Viva bem. Não deixe a ira pegar, não seja aquilo normal. Trazer coisa do serviço para casa, aí fica bravo. Aí que, cuidado, filtra o que você fala com a sua esposa. Amém? Então, temos que saber falar no serviço, aqueles que trabalham com muita gente. Cuidado o que você fala. Cuidado. Não fale também de outra pessoa, que essa outra pessoa que ouviu vai falar com ela. Aí, ó. Então, não fale de ninguém. Fique quieto. Em nome de Jesus. Amém? Aí vai prosseguindo. Eu vou revestir-se do novo homem, que se renova para o conhecimento. Olha, segundo a imagem daquele que os criou, que é o Senhor.
Aí fala, irmãos, onde não há grego, nem judeu, nem nada, mas nem diferenças nenhuma, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cítaro, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, não há divisão. Na igreja do Senhor não pode haver isso. Olha, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou do político tal, eu sou do... Nós somos Cristo. Cristo em todos. Amém? É lógico que ninguém é bom. Você fala, mas fulano pensa tal coisa e tal. Olha, Deus vai trabalhar no coração dele. Mas eu tenho que amá-lo. Tem que imperar o amor. O que é o amor, irmãos? Eu digo isso de propriedade, que eu amo cada um. Mas muitas das vezes eu aperto na palavra, até pessoalmente. Porque eu quero que essa pessoa fique limpa perante o Senhor. É meu jeito. Mas eu amo de coração. Eu quero que todos vão para o céu, irmão. Tenham uma vida próspera. E não vivam achando que vai ficar bem só quando estiver no céu. Não, irmão. Já começa agora. Agora. Amém? Mas eu não sou aquele cara muito carinhoso de ficar abraçando. Não sou. Amém? Pode ver, a pessoa que teve uma criação como a minha é assim. É assim. Eu abraço a minha esposa, mas não sou de ficar abraçando toda hora, não, irmão. É meu jeito. Mas lá não tem briga. Eu respeito. Pergunte a ela quem eu sou. Ela vai saber. Pergunte a ela. Pergunte a ela se eu sou temente a Deus, se eu faço as coisas de Deus. Eu faço. Ah, já errei, irmão, errei muito. Era infiel em várias áreas. Amém? Mas não para com ela, não em adultério, graças a Deus, não. Amém? E isso não me torna melhor do que ninguém. Podia até ter errado nisso. O importante é do momento que você se arrependeu e falar, nunca mais eu vou ser instrumento do inimigo. E é isso aí. Glória a Deus. É isso, irmão. Em nome de Jesus. Agora não fica olhando meus defeitos, não. Em nome de Jesus. Fica olhando, não. Aí, irmãos, revestisse, versículo 12. Revestisse, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Irmãos, isso é uma transferência da velha aliança para a nova aliança. Eleitos, separados e amados por Deus, agora em Cristo Jesus. A nação, nós somos nação, nós somos filhos, nós somos corpo do Senhor Jesus. Amém? Versículo 12, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa do outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmão, muitas vezes é uma situaçãozinha, a pessoa fica levando por anos aquilo no coração. Irmão, perdoe, irmão. Entenda, eu não tenho dificuldade de perdoar quando eu olho nessa ótica. Que tal pessoa está sendo usada pelo inimigo? Foi usada pelo inimigo. E se ela conhecer o Senhor, ou ele, né, a pessoa em si, vai mudar. É isso. Essa é a ênfase, irmãos. Irmãos, a pessoa na mão do inimigo só vai ser usada por ele. Entende? Cada um na sua escala. E quando vem o perdão, a pessoa que perdoa, ela abre a porta para aquela pessoa, ela desencadeia o amor de Deus para com a pessoa. Porque senão vem a justiça de Deus sobre aquela pessoa. Ainda mais mexendo com o Filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo. A santa, a serva de Deus. É promessa. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí? Pessoa só de falar de você, você sendo santa, ela já está amaldiçoada. Só de abrir a boca. Não é só o líder não, irmão. O crente, o fiel. Ah, mas aquela pessoa, irmão, ela está recebendo. É forte o negócio. Então, busque o Senhor, perdoe. Não entre em roda um momento, fala disso, fala aquilo, ó, vamos parar.
aqui na nossa casa a gente só abençoe e tal. Glória a Deus. Amém? Tem outras coisas que eu queria falar com vocês com relação a isso, mas até as trevas sabem disso. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu ia até fazer um teatro, mas não vou fazer. Eu ia fazer um teatro de colocar uma roupa toda como se fosse o velho homem e rasgar, romper. Pá. É isso que nós temos que fazer. Rompa com o seu passado. Você vai precisar de ajuda da sua família, da sua esposa, seus filhos, para te corrigir. De repente você está com uma área da sua vida que precisa de correção. Você acha que está tudo ok, mas o seu filho vai falar alguma coisa, sua filha. Então, se acerte. Você vai precisar da igreja do Senhor também. Aqueles irmãos de Deus. De repente Deus toca no irmão e coisa que você nem sabe, nem falou para ninguém, irmãos. E o Espírito Santo revela. Não é para você chegar e falar assim: fulano de tal, Deus falou comigo que você está... Não, irmão, desculpe aí, para de palhaçada. Para de querer aparecer. Vai lá e fala com a pessoa em secreto, em amor. Olha, eu estava orando pelo irmão, Deus falou isso, isso e isso, amém? Só vou te passar isso em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Deixa ele se acertar, irmão. Você entendeu? Não vem fazer show, não. Com o pecado do outro, sei lá, com a dificuldade do outro. Você entendeu? Uma vez eu orando por fulano de tal, Deus me falou algumas coisas da pessoa. Aí eu falei, tal. De novo. Eu falei, como é que eu vou falar para essa pessoa, rapaz? E tal, como é que eu vou falar? E estava num ambiente meio de festa, não tinha nada a ver com o ambiente de igreja. Eu fui nessa pessoa e falei normal: ó, irmão, eu queria ter um negócio para falar com você. Não, pode falar. Olha, tal coisa, assim, assim. Então, é o que eu senti, que Deus falou comigo. É você e Deus agora, tá bom? Tá bom, irmão, olha. E é verdade mesmo, tem algumas coisas que você está falando que confirmou. Amém, irmão. Então, se não tem nada a ver, deixa para lá, né? Mas se tiver a ver, é você e Deus, amém? Eu poderia ter falado aqui, irmão. A pessoa está aqui, né, dando exemplo. Olha, Deus manda eu te dizer, irmão. Para com isso. Vai lá e fala com a pessoa. Se foi Deus, é de Deus, vai trabalhar no coração da pessoa. Você entendeu? Não sou contra isso não, irmão. Pode, o Senhor usa também, mas o negócio é como a gente transmite aquilo que Deus nos fala. Você pode transmitir em amor, no secreto, mas você pode querer fazer um show também, em nome de Jesus. Aí é contigo. Eu não faço assim. Amém? Glória a Deus. Colossenses 3,10, olha, o que significa vestir-se sua nova natureza? Isso significa que a sua conduta deve ser correspondente à sua fé. Se você é um cristão, deve agir como cristão. Ser um cristão significa mais do que simplesmente tomar boas decisões, é ter boas intenções. Isso significa fazer o que é certo. Esse é um passo direto, que é tão quanto vestir as suas roupas. Você precisa se livrar de todos os maus costumes e da imoralidade. Então você poderá se comprometer, né, com tudo que Cristo ensina. Então, se você manter práticas erradas, não tem como você se encher do Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo te guiar e te usar como ele deveria, pois ele é santo, irmãos. Se você já assumiu esse compromisso com Cristo, você está permanecendo fiel a ele. Amém? Glória a Deus por isso. Você assumiu o compromisso com Cristo. Você está permanecendo fiel. Balanga de vez em quando, irmão. Olha, aquele que diz que não teve pecado, está mentindo. Que não pecou, está mentindo. Mas, em Cristo, nós temos que nos vigiar, irmão.
o que a gente fala, aonde que a gente está. Percebeu? Quem a gente conversa, as nossas companhias. Amém? Preferir, irmãos, estar no convívio de irmãos. Muitos pensam assim, eu tenho que estar lá no mundo para evangelizar e tal. Tudo bem, depende da situação. Vai no comércio, vai aonde. Mas você não tem que ir numa balada lá para evangelizar. Você não tem que ir no carnaval lá para, evangelizar. Eu sou contra isso. É um momento de você estar em oração, Mas Deus pode usar alguém, mas olha, tem que estar muito coberto com o sangue de Jesus. Porque senão ele pode começar a pular ali, irmão. Pode começar a pular e ser envolvido por aquilo. É verdade, irmão. Irmãos, quais são as roupas velhas que você precisa se livrar? Quais são? Vai o Espírito Santo falando aí com você. Amém? Sobretudo, versículo 14. Sobretudo, revista-se do amor. Amém? Que o amor é o vínculo da perfeição. É o que leva à perfeição. Irmãos, ame mais esse ano. Ame mais o seu marido. Será que você está tratando bem a sua esposa, o seu marido? Falando no amor? Ou está só na patada? Irmão, eu vou dizer. Eu não admito, não. Ali, obviamente, a pessoa no trânsito, eu finge que nem ouço. Se eu errei, a pessoa, fica ali, nem falo nada. Deixa quieto. Mas a pessoa que está contigo, que você ama, tem que te tratar bem. Mas não trata. Sabe de quem é a culpa? É sua. Por quê? Você deixou. Irmão, a Elma me conhece. Comigo não tem isso, não. Não sei se é defeito, não sei se é virtude. Mas quer ficar comigo, me trata bem. Não precisa me bajular, nada não, irmão. Só trata bem. Só isso. Irmãos, eu passo roupa. Se precisar, eu lavo a casa. Lavo a roupa. Faço comida. Faço compra. Arrumo a compra. Faço tudo. Pago ainda. Muitas vezes a Elma está dormindo ainda, em nome de Jesus. É uma bênção. Mas muitas vezes fica até de madrugada orando e lendo a palavra. Eu acordo e eu faço. Então são horários diferentes. Mas tem que tratar bem. Por quê? Porque na infância eu vi como é uma família, um tratando o outro mal e briga. Como é triste. Eu contava os dias, os meses para dar linha e nunca mais voltar. Eu fiz isso. Glória a Deus. Não sei se é virtude ou defeito. Quer alguém do seu lado? Quer alguém que te ame? Trata bem. Tratar bem, irmãos, também é dar prioridade para a pessoa. Não é a pessoa pensar só nos amigos, futebol, serviço e largar a mulher, largar o marido, não. Dá prioridade para a sua família. Irmão, muitas das vezes a pessoa pensa, por que não tem culto isso? Por que não tem célula? Irmão, quer viver na igreja ou na sua casa? Vai viver bem com a sua mulher, irmão. Vai merendar aí, você entendeu? Depois assiste a mensagem. Vai merendar, vai fazer alguma coisa aí, irmão. Em nome de Jesus. Você entende? Então, você não tem que ficar direto na igreja, não. Isso não vai te salvar, não, irmão. Vem para as atividades. Faça o dever de casa, que é você limpar o coração. De repente não dá para você vir durante a semana e tal. Você vem domingo. Irmão, vem domingo. Deus vai te abençoar. Eu não estou aqui para julgar se você não vem. Mas o Espírito Santo, eu até peço, Senhor, incomoda para que essa pessoa, se estiver tranquila, venha. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Mas eu te amo. Nós somos levantados por Deus para os últimos tempos. Escreve o que eu estou te falando.
nós somos diferenciados. Em nome de Jesus. Guarde isso que eu estou falando. Em nome de Jesus. Não é uma exaltação, é uma constatação. Amém, irmãos? Nós não fomos salvos para escaparmos do inferno. Fomos salvos para vivermos para Ele, para Jesus, para Deus. Irmãos, se focarmos em ser dele, não vamos nos preocupar em não pecar. Isso é uma consequência. Só busque agradar o Senhor. Traga o Senhor para a sua vida, para o seu relacionamento. Irmão, eu vou te alertar, você vai errar. Entendeu? Mas não deixa concretizar e materializar aquele erro, aquele pecado. Materializou, pede perdão e busca a Deus. Busca a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Eu desejo de coração que você possa ter os seus sonhos, os seus objetivos realizados. Mas se você não buscar o Senhor em primeiro lugar, nada disso vale. Nada disso. Buscar o Senhor em primeiro lugar não é você estar direto aqui na igreja, não. Pode ser um canal. Venha às reuniões. Mas é você colocar Ele como centro da sua vida. Prioridade em tudo. Você vai ter prioridade no Senhor, vai demonstrar fazendo o que é certo. Amém, irmão? Como tirar a roupa, colocar a roupa. Algo prático. Faz o que é certo. Amém? E o teatrinho que eu ia fazer, mas não quis, a Elma não foi convencida, seria eu estar com uma roupa toda detonada e tirava, colocava uma outra roupa, num blazer bacana e tal, gravatinha, os meus filhos trariam as peças, as novas peças, colocavam um lençol, eu trocava de roupa aqui na frente, aí depois apresentava tudo padrão, em tese, mas tinha algumas sujeiras ainda. Ou seja, a família, a esposa, te ajudou a te vestir. É a primeira pessoa. São seus filhos. Mas mesmo assim, você precisa do olhar do outro. Aí vem um outro irmão, vai mentalizando essa historinha aí. Aí vem um outro irmão, por exemplo, o Carlos. Carlos é uma benção, irmão. Cola com esse homem que é uma benção. Aí ele vem, aí ele tira uma sujeira que está no meu ombro. Olha, vou tirar aqui, amém, irmão. Tá bom, obrigado. E não ficar, que isso? O cara está vendo meu... Não, irmão, é de Deus. Eu vou melhorar nisso. Aí vem uma outra irmã que não tem nada a ver, uma criancinha, só está sujinha aqui. Tá bom. Amém. E de repente você anda na rua, uma pessoa usada por Deus que não tem nada a ver e fala, olha... Tá com o nariz sujo, tá? Tá bom, irmão. Limpo rapidinho. Uma vez eu estava num estabelecimento, eu acho que era um banco. Irmãos, a mulher saiu com a barriguilha aberta. Dava para ver as coisas, né? Poxa, irmão, eu não tive maldade nenhuma. Eu falei, meu Deus, eu tenho que falar com essa mulher. E agora? Aí eu, rápido, né? Eu sou rápido para raciocinar assim. Eu chamei uma senhora, vem cá. Olha, aquela senhora ali está com a barriguilha aberta. Por favor, vai lá falar com ela agora. Ela, meu Deus, pronto, resolvi. Irmão, eu não sou nada dela. Mas eu ajudei um erro. Valorize a igreja do Senhor. Deus te tocou algo, fale em amor. Nunca para se exaltar. Fale em amor, irmão. Quando você fala em amor, a pessoa recebe. Isso, saiba disso. Procure agradar a Deus, porque você nunca vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, irmão. Não busque 100%, irmão. Vai ter gente que vai te amar, vai ter gente que vai te odiar. Não busque. Agradou a Deus, tá na verdade e tal, anda nesse caminho, irmão. Anda nesse caminho. Em nome de Jesus. Amém.